nessa questão da Palestina. Bom, primeiro é o seguinte, o que está acontecendo na Palestina é uma das maiores covardias, né, que aconteceram ao longo de toda a humanidade. Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Já são cerca de 30 mil mortos, dentre os quais 70% mulheres e crianças, né? Cerca de 100 mil feridos, ou seja, já se matou nesses dias, nesses meses, né, de outubro até agora, mais que em 20 anos da ocupação do Afeganistão, só para se ter uma ideia, já se tem mais mortes nesse pequeno período de tempo do que 20 anos da ocupação do Afeganistão. E, concretamente, a fala do Lula é uma fala, em relação a fazer a analogia com o Holocausto, ela é bastante feliz, né? De fato, o Israel e todos aqueles que apoiam esse Estado genocida de Israel tentam fazer essa confusão entre antissionismo e antissemitismo, né? O antissemita é aquele que não gosta de judeu. O antissionista é aquele que combate, né, essa visão desse Estado, né, de Israel, que é um Estado racista, né, que promove um verdadeiro genocídio em relação ao povo palestino, intensificado agora a partir do dia 7 de outubro para cá, por conta dos atentados promovidos pelo Hamas, né, que atingiram Israel. Existe uma cantilena da burguesia imperialista, encabeçada pelos Estados Unidos, o imperialismo europeu e toda a grande imprensa, na qual se inscreve a nossa grande imprensa, Rede Globo e afins, né, de que Israel está exercendo o seu direito de responder a uma agressão, né, o que é um absurdo, porque é uma agressão completamente, é uma resposta completamente desproporcional, é um absurdo o que está acontecendo lá. E, na verdade, a fala do Lula, quando faz a analogia com o Holocausto, ela é bastante feliz, porque não houve só o Holocausto do nazismo em relação aos judeus. Nós tivemos também o Holocausto nuclear, promovido pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki, com milhões de pessoas que foram assassinadas em um só dia por conta da detonação de uma bomba nuclear naquelas cidades, né? Na hora do café da manhã daquelas pessoas, uma demonstração de força dos Estados Unidos, e que faz com que seja um império mais importante e mais armado do planeta até hoje, né? Mas, então, holocaustos outros aconteceram. E o Lula, nesse sentido, que é feliz, porque ele localiza, né, que o que está havendo na Palestina é um holocausto em relação ao povo palestino, e é triste saber que isso está sendo promovido pelo Estado de Israel, que é um Estado que, supostamente, de um povo que foi aquele que sofreu o holocausto por ocasião do nazismo, né? Então, exatamente aquele povo que sofreu o holocausto nazista é que está promovendo hoje, não o povo de Israel, não o povo judeu, vamos deixar isso bem claro, mas o Estado de Israel, né, que abriga, né, os judeus, é que está promovendo esse verdadeiro genocídio, esse holocausto em relação ao povo palestino. Lamentavelmente, né, o Lula ele fica na metade do caminho, porque se, por um lado, está correta a afirmação dele ao falar que está havendo um holocausto, o que está havendo na Palestina é semelhante ao que aconteceu no holocausto, mas ele não toma ações coerentes com essa declaração dele, porque para ele ser coerente com a declaração dele, ele teria que ir além. Ele tem que romper relações diplomáticas com o Estado de Israel, tem que participar da campanha, né, do desinvestimento, não investir. Hoje, por exemplo, o Brasil é uma das principais clientes da indústria armamentista israelense, né? É um dos principais importadores das armas que matam
o povo preto, a juventude negra, o nosso genocídio particular do dia a dia aqui, que é o genocídio promovido pela política de segurança que criminaliza a pobreza, que promove o verdadeiro genocídio ao povo negro e à juventude negra nas favelas e periferias, são com armas, muitas delas, importadas de Israel. Então, nós tínhamos o Lula, para ser coerente, né, para ir até o fim, ser consequente com a sua colocação, né, ele teria que romper relações diplomáticas com o Israel e, mais que isso, romper relações comerciais, né, pararmos de importar as armas de Israel e assim por diante. Bom, lamentavelmente, essa declaração do Lula, correta, mas insuficiente, como acabei de colocar, foi aproveitada pelo Netanyahu, que está com o seu filme bastante queimado no interior de Israel, né? Que se utiliza desse holocausto que está sendo imposto ao povo palestino para tentar se fortalecer no fronte interno e se esquivar das denúncias de corrupção, né, e da grande oposição que existe dentro de Israel em relação ao seu governo. E, aliás, antes mesmo dos ataques do Hamas, ele sofreu algumas derrotas importantes porque ele queria usurpar, né, o poder do Poder Judiciário, por exemplo, para tentar se blindar de acusações. Então, existe uma oposição muito grande por parte do povo, do próprio povo judeu, do próprio que habita Israel, em relação a Netanyahu. Ele se aproveita disso para tentar fazer política interna, para fazer propaganda, daí toda essa repercussão que teve. Mas, na verdade, o que acontece é que Israel é um Estado sionista que é apoiado pelos grandes países imperialistas pelo papel que Israel ocupa enquanto um enclave, né, que foi inventado pelas potências imperialistas para garantir os interesses dessas potências imperialistas ali no Oriente Médio, por conta de ser uma região rica em petróleo, em outras fontes de energia, bom, e tudo que representa, né, essa situação. Então, nós temos essa tentativa de confusão entre sionismo e entre anti-sionista, que foi a declaração do Lula, e antissemitista, que seria uma declaração contra o povo judeu, que para nada foi a intenção dele, para nada é o que acontece. Ao contrário, o que nós temos é um grande apoio no mundo, né, em relação à classe trabalhadora, ao povo palestino, aqui no Rio, aqui no nosso país, no Rio de Janeiro não, no Brasil, né? No início do conflito, a maioria da população pendia para o lado de Israel, hoje está virando, a maioria da população já está do lado do povo palestino, porque acha um absurdo, a covardia, esse atentado agora que o Almir acabou de colocar, né, onde 112 pessoas foram mortas e cerca de 760 feridas, numa fila de ajuda humanitária, as pessoas morrendo de fome, literalmente, estão submetidas a falta de comida, falta de energia, falta de saúde, falta de absolutamente tudo dentro da faixa de Gaza, e quando vão buscar comida são metralhados pelo Estado de Israel, e aí vem os porta-vozes do Exército de Israel dizer que Israel não atira, né, em manifestações de apoio humanitário, que aquilo ali foi respostas individuais de alguns soldados que se sentiram ameaçados, né, o que é uma falácia, o que é uma hipocrisia, e mais, a hipocrisia maior é Israel dizer que também não é responsável pela segurança em relação à ajuda humanitária, porque desde 2007 Israel desocupou a faixa de Gaza. Isso é uma falácia, porque Israel controla o espaço aéreo, o espaço marítimo e o espaço terrestre. Então, para entrar e sair de Gaza, só com autorização de Israel. Então, o controle de Israel é total. Quando vem a cara de pau, né, de um porta-voz dizer oficialmente que não, Israel não se sente obrigado pelas normas do direito internacional a dar o apoio logístico ao apoio humanitário, porque já desde 2007 Israel não ocupa mais Gaza. Isso é um atentado à inteligência de toda a humanidade. Isso mostra o grau de hipocrisia, de cinismo e de sadismo, né, desse governo Netanyahu e seus asseclas, né, e que, lamentavelmente, contam com a omissão, né, da grande burguesia no mundo, dos vetos do Conselho de Segurança, que sempre tem um veto, ou para um lado ou para o outro,
e você tem efetivamente um genocídio em marcha, de uma maneira acelerada, e o cessar-fogo não vem, né? Agora mesmo, nos Estados Unidos, o Biden recebeu um ato de protesto em Michigan, que é o que ficou chamado como Ouço Michigan, né? Onde cerca de 100 mil votos contra ele, por conta do apoio dos Estados Unidos ao povo palestino. Não é que essas 100 mil pessoas são trumpistas, não. Elas fizeram um voto de protesto contra o Biden pela omissão e pelo apoio dos Estados Unidos em relação ao Estado de Israel. Então, existe uma série de coisas acontecendo. Lamentavelmente, a burguesia árabe, né, que dirige todos aqueles países árabes em volta de Israel, não fazem absolutamente nada, a não ser o povo iemenita, né, que o Iêmen, que pelo menos teve um apoio concreto lá em relação às embarcações no Mar Vermelho, né, que depois foi retalhado duramente, mas você vê ao contrário. Você vê que Emirados Árabes, Arábia Saudita e Jordânia fazem um corredor, né, para que as coisas cheguem até Israel com segurança. Quando os iemenitas estavam atacando os navios comerciais no Mar Vermelho, os Emirados Árabes, a Arábia Saudita e a Jordânia fizeram um corredor para garantir acesso com segurança às mercadorias lá para Israel. É uma traição inominável, né, desses países árabes que estão ali no em volta, dos governos desses países, dos governos burgueses desses países, porque nesses países o apoio popular ao povo palestino é imenso, né? Se dependesse do povo árabe que moram nesses países, através das suas mobilizações, das suas lutas, e mobilizações que acontecem não só lá no mundo árabe, mas no mundo inteiro, a gente tem tido manifestações de apoio ao povo palestino e que têm que ser intensificadas para que, de fato, a gente possa conseguir um cessar-fogo, num primeiro momento, né, para acabar com essa chacina, para acabar com esse genocídio, acabar com esse holocausto que está sendo implementado por Israel lá na faixa de Gaza, mas mais que isso, né, dar força suficiente ao povo palestino para que eles tenham aquela solução para o conflito que é a única possível, né, que é uma Palestina única, laica, democrática e livre do rio ao mar. Uma outra última questão para a gente fechar esse ponto é que o Lula também, nesse ponto, ele fica no meio do caminho, porque o Lula defende a política dos dois estados, né? Num momento em que o Israel hoje já ocupa 78% daquele território, né? Então, a existência de dois estados, né, um Estado de Israel e um Estado palestino, que é o que é defendido pela burguesia imperialista no mundo inteiro, que também o governo Lula defende, é uma política totalmente equivocada e insuficiente, porque é uma política que vai continuar mantendo um Estado opressor e um Estado sendo oprimido por esse Estado opressor. A política ali é um Estado laico, independente, onde judeus e palestinos possam viver democraticamente um ao lado do outro, como era antes da criação do enclave racista e genocida de Israel. Ciro Garcia, nosso analista de conjuntura, professor de Direito, ele que é história. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no Rádiosnet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/censura livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.